Obrigado, Cida. Obrigado. Essa luzinha tá aqui, tá? Tá bom. Fala, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão me vendo de óculos? Para quem já me conhece lá do Instagram, fala assim, ué, que óculos é esse aí que não estou entendendo nada, né? Vou explicar para vocês antes de me apresentar. Eu também faço um curso de formação de donos de supermercado que gostam e querem, né, seguir uma carreira no Instagram, compartilhar conteúdo, levar uma mensagem para o mundo, né? A gente chama essa proposta de palestrantes de elite e eu falei para eles que eu iria usar para mostrar para eles qual é a sensação de estar no palco aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo para vocês. Mas muito bem, muito prazer. Meu nome é Rafael Haddad, não tenho nada a ver com política, antes que alguém pergunte aí, pô, mas peraí, esse cara é de um lado, é do outro. Não tenho nada a ver. Alguém aqui já me conhecia das redes sociais? Levanta a mão. Algumas pessoas, massa. Bom, então antes de começar minha palestra, eu quero contar a minha história para vocês, né? Eu sou natural de São Paulo, capital, né? Eu vim de uma família extremamente humilde. Estava contando para o pessoal na hora do almoço. A minha avó, ela engravidou do meu pai na Síria, veio tendo a gestação no navio e meu pai nasceu aqui no Brasil, né? Lá em São Paulo. Eles começaram no varejo, na feira de rua. Aqui tem feira de rua, não? Tem? Massa. Então, assim como vocês já devem ter visto por aí, a origem do varejo, né, na nossa família começou numa feira de rua. Venho de uma família extremamente simples, humilde. Os meus pais, eles tinham um sonho, que era dar uma vida melhor para mim e para minha irmã, né? Então, essa era a maior realização que os meus pais tinham como objetivo. E aí, eles tiveram a genial ideia de abrir um supermercado. Temos supermercadistas aqui? Não. Cadê? Levanta a mão quem é supermercadista. Massa. Temos algumas pessoas. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Massa. Bacana. Já vou chegar em vocês. Segura aí. E, enfim, e aí foi indo, né? Foi aquela luta, a gente sabe como que o varejo é. A gente começou com uma lojinha de 100 metros quadrados. E aí foi indo, foi trabalhando, foi crescendo, foi expandindo, evoluindo. E cada vez que o mercado crescia, o meu problema aumentava. Bom, peraí, Rafael, como assim? Eu era só uma criança, né? Então, quanto maior o mercado era, mais envolvidos meus pais estavam. Porque justamente eles não desenvolviam pessoas. Ou seja, eles estavam envolvidos em tudo o que acontecia dentro do supermercado. Desde o processo de compras, a precificação, ao fechamento do caixa, ajudar no açougue, na padaria quando era preciso, controlar a reposição, fazer entrega, enfim, eles eram envolvidos em tudo. E isso foi um problema para mim. Por quê? Porque os meus pais começaram a trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo, e eu, Rafael, criança, quando eu via os meus pais? Eu praticamente não via. Eu via quando eu ia acordar, eu via quando eu estava dormindo, né? Ia dormir. E isso foi um grande problema na minha vida. E agora eu vou até, como eu tenho um pouco mais de tempo hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal também, porque eu acho que é muito importante para vocês saberem. Quando a gente está no estágio, né, no nosso primeiro setênio de vida, segundo setênio, né, do 0 ao 7, do 7 aos 14, é uma fase onde o desenvolvimento ele precisa muito de uma manutenção e de mentores, né, do seu lado. Pais presentes, pessoas que consigam desenvolver comportamentos, valores, né, parte técnica também. Isso tudo é muito importante, se faz fundamental na criação de uma pessoa. E como eu tinha os meus pais muito longe, isso acabou sendo um problema para mim. Porque eu não tinha referência muito de pai, não tinha de mãe e não tinha como julgar, porque eles também estavam fazendo o melhor que eles podiam, trabalhando, dando o de melhor. Por exemplo, eu estudava na melhor escola do bairro, nunca passei por aperto nenhum, problema com nada. Eu basicamente cresci dentro de uma bolha. Só que isso atrasou muito o meu desenvolvimento. Por quê? Porque sempre era alguém servindo o Rafael. E eu não tinha muita noção de como era o mundo lá fora. Então, hoje, quando eu vejo talvez os mais jovens, né, e eu acredito que muitos de vocês têm diversas reclamações e pontuações sobre essa geração mais nova, eu falo que por muito pouco eu não fui mais um dessa legião. Porque eu acabei me tornando uma criança mimada, egocêntrica, não aceitava não de ninguém, achava que o mundo girava ao meu redor, se você falasse não para mim, eu já virava a cara para você.
tudo os meus pais davam um jeito de conseguir, porque pelo fato da presença deles ser muito escassa, eles não me compensavam com sentimento e sim com coisas materiais. Ou seja, isso foi afetando o meu desenvolvimento também. E isso tudo atrapalhou a minha formação, a minha juventude, a minha adolescência, porque mexe demais com isso, né? E nós sabemos que a vida ela é muito desafiadora, né? A gente passa por altos, a gente passa por baixos, a gente passa por N problemas difíceis, né? E eu lembro que no Natal de 2007, exatamente no dia 24 de dezembro de 2007, dia de Natal, supermercado bombando, aquela loucura. Quem aí tem mais que 15 anos no varejo? Levanta a mão. Então, provavelmente, a maioria de vocês, no dia 24 de dezembro de 2007, estava vivendo uma loucura igual eu estava lá na loja. Eu só tinha 17 anos, mas eu estava ajudando lá todo mundo, do começo ao fim, etc e tal. E meu pai começa a tossir muito, tossir, mas que estranho, né? Cara, e aquela doideira, ele não passava e estava chegando até um ponto, ficava até ofegante, assim. Cara, vamos para o hospital, não tem o que fazer, né? E aí eu percebi que meu pai demorou para voltar, né? Que estranho, cara, o que aconteceu, né? E tal, aquela loucura, Natal, enfim, você acaba trabalhando, quando eu me dei conta era noite, cadê meu pai? E aí a gente recebe um diagnóstico que meu pai estava com câncer de pulmão, né? E um abalo, cara, Natal, pensa, aquela loucura, você só quer chegar em casa e dormir, você quer que a ceia, né? Você quer estar na ceia presente, mas você também quer que acabe rápido para você poder descansar. Porque naquela época a gente trabalhava até às 10 da noite, era bem corrido o Natal pra gente lá em São Paulo. E aí a gente recebe o diagnóstico que meu pai está com câncer, né? 1 ano e meio depois ele veio a falecer e aquilo praticamente mudou a minha história, né? Não sei aqui quem já perdeu um ente querido alguma vez na vida, pai, mãe, irmão, enfim, alguma pessoa que você realmente gostava muito. E é um momento que muitas das vezes a gente fica buscando respostas. A gente não entende. E eu com 17 anos, totalmente imaturo, criado numa bolha, sem ter referência de nada, nem ninguém, não tinha noção do que estava acontecendo. E olhava, eu lembro que eu estava no dia do velório do meu pai, e olhando toda aquela situação, eu ficava buscando a resposta. Falava assim, cara, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente sempre busca um porquê, né? E a única resposta que vinha na minha mente era: foi culpa do supermercado. Você vê, né? Como falta, às vezes, um trabalho terapêutico, apoio psicológico, enfim. E o que eu, a partir daquele dia, tive comigo? Eu falei assim, cara, prometi para minha mãe. Eu falei, mãe, terminou, né, aquele negócio todo, tal, a gente estava voltando no carro, minha mãe fechou a porta do carro, eu falei assim, eu nem falei nada. Eu falei, nunca mais eu piso dentro de um supermercado na minha vida. Eu não quero isso mais para minha vida e eu decreto hoje o fim do varejo na minha história. E pensa só, minha mãe, tudo que estava acontecendo já era difícil. E aí vem o filho e ainda fala isso, como que minha mãe vai se sentir? Ou seja, eu perdi meu marido, agora eu não tenho apoio do meu filho, né? Pois é. Mas calma, já vou chegar onde vocês querem saber. Fui embora, fui trabalhar como funcionário de uma farmacêutica. Trabalhei 2 anos como funcionário de uma farmacêutica. Depois eu servi um trabalho missionário, como missionário de uma igreja. Fui mandado para o sul da Argentina, morei 6 meses na Patagônia. Acabei tendo um problema no joelho, tive que voltar. Mas esse trabalho voluntário, ele também mudou a minha vida, a minha forma de ver o mundo, me ressignificou em várias coisas, porque eu saio de um estágio onde eu só sou servido o tempo todo e passo por um ambiente onde eu só sirvo. Eu só me dou. E não falava só de Deus, de Cristo, de Espírito Santo e de todas as coisas positivas que se tem dentro de um contexto cristão. Mas eu rebocava a parede, eu tirava a neve do telhado, eu ajudava a comunidade local de várias formas. E naqueles 6 meses que eu vivenciei aquele trabalho voluntário, eu falei, cara, esse mundo que eu vivi por 6 meses não é o mesmo mundo que eu vivi 20 anos da minha vida, né? E eu sempre fui um cara que eu fui muito empenhado em tudo que eu fazia. Assim, se eu me propunha a fazer uma coisa, eu tinha certeza que o meu resultado seria um dos melhores. Eu sabia disso porque eu sempre fui um cara muito esforçado. E por ser uma igreja americana, né, essa igreja ela tem um fundo de investimentos, né, e eles são donos de uma das maiores faculdades lá nos Estados Unidos. E eu estava meio que sem propósito, né, eu voltei desse trabalho voluntário, estava com problema no joelho, aí
Enfim, todo craque tem problema no joelho, né? Enfim, todo quase melhor do mundo teve um dia um problema no joelho, né? Pois é. Aí voltei, e aí o nosso presidente na época, ele me liga e fala assim, cara, eu tenho uma oportunidade para você. Eu falei, como assim, presidente? Ele falou, você é um cara que sempre me ajudou muito a liderar as pessoas aqui dentro desse projeto, e eu reconheço em você um potencial muito grande. Você tem interesse em estudar psicologia aqui nos Estados Unidos? Como eu fazia curso de inglês lá em São Paulo por muitos anos, eu meio que já sabia falar um pouco de inglês. Falei, bom, se eu passar na prova, vamos embora, né? Fiz a aplicação, passei, fui estudar numa faculdade chamada Brigham Young University, ela fica no estado de Utah, lá nos Estados Unidos. E durante um ano eu estudei psicologia, né, organizacional, amei, era onde eu me vi, até estava falando com a Lu, né, Lu? Que nunca me vi como dono de supermercado e sempre me vi como treinador, como psicólogo, como formador de pessoas, mas também não imaginava que eu também fosse um dia voltar para o Brasil. Estava lindo, maravilhoso, morava num lugar fantástico. Se vocês quiserem ter uma noção, aqui no meu Instagram, vocês vão ter uma noção às vezes mais clara. Aqui tem os meus favoritos. Lá atrás, assim, a minha última bolinha está aqui, ó, BYU. Eu morava num campus que parecia um paraíso lá dentro, assim, era um negócio absurdo. Sabe aquela vida perfeita? Às vezes eu nem tinha noção de quão boa era a minha vida lá nos Estados Unidos. Enfim, tô lá, depois de um ano, chega mês de dezembro, né, era um mês de muita neve lá nos Estados Unidos, meu celular toca. Falei, putz, e aí? Telefone do Brasil, mais 55, naquela época era ligação por Skype, nem existia WhatsApp vídeo, nada, era muito difícil. E ué, que estranho, uma ligação aqui essa hora. Era minha mãe me ligando. Falei, oi mãe, tudo bem? Não, tudo bem, filho, tal, não sei o quê, quero saber como estão as coisas. E eu percebi uma voz trêmula da minha mãe. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece e quando na voz você nota que não está tudo bem? Opa! A pessoa, não, está tudo bem. Não está tudo bem, você sabe que não está. Mãe, o que está acontecendo? E aí ela falou assim, cara, eu tô te ligando para você não voltar para o Brasil. Eu falei, mãe, mas eu não vou voltar. Mas o que aconteceu? Essa parte a senhora já sabe, eu não vou voltar. E ela falou, olha, eu descobri que a nossa rede de supermercados está sendo roubada. Quando meu pai faleceu, a minha mãe ela abriu a sociedade para as irmãs dela, e entraram as irmãs e entraram os primos, né, os filhos das minhas tias. E a gente foi roubado até o pó, por familiar, por sócio, por fornecedor, por cliente, por funcionário. Porque era uma empresa que não tinha processo, era uma empresa que não tinha gestão, era uma empresa que não tinha verificação de nada. Era uma zona. Tá? E, bom, qual era o meu pensamento? Falei, bom, já perdi meu pai já fazem 3, 4 anos, eu não posso perder minha mãe. Não é verdade? Não faz sentido. Cheguei na faculdade, falei, tudo bem, eu quero trancar minha faculdade. Aí eu vi que ela não estava entendendo, eu expliquei, não, eu quero dar um pause na faculdade. A atendente falou assim, ela sabia que eu era do Brasil. Ela falou assim, você acha que aqui é o Brasil? Que se resolve as coisas dessa forma? Aqui ou você se forma ou você abandona. Lá, os americanos, eles enxergam a faculdade de uma outra forma. Claro, você pode fazer uma pausa se você quiser fazer um estágio em outro país, em outro estado, por exemplo. Eu recebi uma oportunidade de trabalho lá em Nova York, vou ficar 6 meses lá. Tudo bem, você pode pausar. Fora isso, atestado médico, fora isso, não tem desculpa. Enfim, imagina você lá estudando um ano, pensando na sua formação, já me via, já via a clínica, já tinha convencido os meus alunos, meus amigos lá de outras classes que eu ia atender, desmoronou. Eu tinha 10 dias para voltar para o Brasil, arrumei minhas coisas, vendi tudo pela metade do preço, tudo que eu tinha, videogame, computador, tudo, vendi tudo. E voltei. Muito bem, cheguei aqui no varejo, no supermercado, uma zona sem processo, sem nada, prevenção de perdas que o nosso colega falou não existia, que é uma coisa extremamente importante. E aí foi a fase da reconstrução. A gente demorou 2 anos e meio, 3 anos para pagar aqueles quase 3 milhões de dívida. Naquela época, a nossa rede faturava, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões, alguma coisa assim. Ou seja, era maior que o próprio faturamento. E não é que investimento, não, estava alavancado. Não, era dívida mesmo, dívida de roubo, de furto, péssima gestão. Então, a gente demorou uns 3 anos ali para pagar as dívidas, se reerguer. No dia que eu paguei as dívidas, eu falei assim, estou voltando para os Estados Unidos. Já tinha feito aplicação em uma outra faculdade. Falei assim, não quero ficar mais. E aí o sócio já, opa, mas o mercado já não pode funcionar sem você. Falei, bom,
Primeiro aprendizado do dia, eu não divido o meu propósito, o meu tempo, em lugares que eu não acredito, com pessoas que eu não confio. O tempo é o meu maior ativo. E graças a Deus eu tive a clareza disso aos meus 27 anos. Demorou um pouco, mas tive no tempo certo. E aí eu falei, bom, se eu não saio, quem tem que sair é vocês. Mas para não ser deselegante, como eu não tenho pretensão de ficar aqui, eu ofereci. A gente vai lá, chama qualquer consultoria, faz um estudo, preço de mercado. Se a consultoria falar que isso aqui vale R$1, eu não vou nem brigar para ser R$2. Vai ser o preço que a consultoria falar. Temos um acordo? Não, não temos. Então, vocês vão ter que sair. Pagamos e pagamos quase o dobro do que valia para eles saírem. Foi uma confusão de lascada, mas o preço da paz e o preço da minha competência, eu sei o quanto que era, então para mim estava tudo certo. Eles foram embora, crescemos, e em 2018 eu recebo um convite da APAS, Associação Paulista de Supermercado. É a Surne, lá de São Paulo. Quem aqui já foi na feira da APAS? Levanta a mão. Massa. Muito legal, né? A APAS me chama para um webinar online para contar minha história, né? Pô, beleza, contei minha história, tal, não sei o que, falei. E aí nisso algumas pessoas me chamaram na live e falaram, pô, Rafa, que bacana a tua história, eu tô na mesma situação. Eu falei, você quer ajuda? Eu falei, bom, vamos embora. E eu comecei a fazer consultoria, sem querer. E aí, passava o dia lá na loja das pessoas, trabalhando, fazendo tal, não sei o que, e comecei a gerar resultado. Veio a pandemia, criei a minha página no Instagram, deixa eu abrir o... Ixi, calma aí, voltou. Deixa eu ver. Criei a minha página no Instagram, quem quiser me seguir aqui, ó, todos os dias, sem exceção, eu posto conteúdo no meu Instagram, só você mirar a tua câmera, bater aqui no QR Code que você vai ver, todos os dias eu posto conteúdo sem parar. O último vídeo foi entrevistando a minha querida amiga Fábia, né não, Fábia? Falando sobre liderança, Fábia que é gestora lá do Nordestão. E, enfim, em 2020 eu criei minha página no Instagram. Por quê? Porque eu tinha uma frustração. Olha que loucura, né? As coincidências da vida. Eu era um cara muito frustrado. Por quê? Porque eu não tinha com quem conversar sobre as coisas que eu estudava. Eu sempre gostei muito de estudar. Fiz mestrado lá na FGV, tive aula com a Abílio Diniz, fiz extensão em marketing, extensão em psicologia, enfim, fiz várias coisas. E eu falei assim, cara, com quem que eu converso? Porque eu olho para o lado, ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém não sei o quê. Falei assim, eu vou para o Instagram. E comecei a compartilhar as coisas que eu estudava. Nisso começou a vir um, vim outro, vim um, vim outro, vim um, vim outro, e bum, aconteceu, né? O que talvez alguns de vocês conhecem. Né? Eu fundei o Fábrica de Líderes. Hoje o Fábrica de Líderes é a maior escola de liderança do varejo brasileiro. Né? Já passaram pela nossa escola mais de 1.200 supermercados. Na verdade, esse número está até antigo, a gente precisa atualizar. Temos alunos em todos os estados do Brasil, Argentina e Uruguai. Né? A gente atende indústrias também, já treinamos aí mais de 25, 30 mil líderes por todo o Brasil. Alguns conhecem meu case, né? Supermercado BH, alguns outros, né? Que hoje é a quarta maior rede do país. Só que 90% dos meus alunos também são pessoas que têm de 1 a 3 lojas, então a gente atende pessoas de todos os nichos. E hoje eu vim falar para vocês sobre desenvolvimento de liderança na prática. Né? Nada do que eu vou falar aqui são coisas que eu estudei, são coisas que eu vivo. Eu sempre falo nas minhas palestras, eu não conheço a sua dor, eu sinto ela na pele. Eu sei o que é, muitas vezes, a falta, né, a crise de mão de obra que a gente vive, as negligências que acontecem dentro da loja. E eu quero, com o meu conhecimento aqui, fazer com que a tarde de vocês seja proveitosa, seja boa, né? Eu estava lá na Califórnia, vim de férias, interrompi minhas férias para estar aqui, foram 12 horas de avião, Estados Unidos para cá, mais 3 horas de São Paulo para cá, mais 3 horas de Fortaleza para cá. Então, assim, foi uma jornada gigante para estar aqui, mas eu quis estar aqui porque eu sabia que ia ter pessoas especiais. Conversei com a Lu, né, Lu? Foi uma incentivadora nossa, né, junto com o presidente, toda a diretoria da Surne, que fizeram um trabalho bem bacana e um convite muito especial para eu estar aqui hoje. Então, não é por conta de nada, foi por conta da consideração, da seriedade que essas pessoas tocam essa organização. Né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por essa diretoria, né, Léo? Então, a gente conversou pra caramba na Abras, telefone, ligação vai, ligação vem, vamos tentar, testa a passagem, vai, não sei o quê, aqui não dá, desce em Fortaleza, desce em Natal, desce não sei o quê. Enfim, foi um esforço que vocês não fazem ideia, mas eu me empenhei muito para estar aqui hoje, para poder entregar o meu melhor para vocês, e eu juro por tudo que é mais sagrado que vocês terão uma excelente palestra hoje. Vocês sairão daqui, se caso vocês se permitirem, a abrir o coração de vocês e entenderem um pouquinho das perspectivas, meu ponto de vista, tudo que eu faço e vejo no mercado atual do varejo, coisas que são aplicáveis
jogo real, nada do que você não pode aplicar no dia seguinte. Tudo que você puder anotar, anotem, para que vocês possam colocar em prática com muito mais clareza. Trabalho com hoje mais de 14 associações estaduais também, APAS, AGAS, ACAPES, enfim, várias bandeiras aí, a gente tem que até atualizar, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa palestra, eu quero que vocês se atentem numa coisa muito importante. Qual é o significado de liderança? Liderança, numa frase muito curta e resumida para que vocês todos entendam. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores de forma positiva, onde você consiga influenciar mentalidades e comportamentos. Eu não sei se vocês perceberam, ok? Mas hoje nós estamos vivendo uma era que se chama geração de influência. O que significa isso na prática? Quem aqui alguma vez já fez alguma compra online e quando você chegou na página de um produto, tinha várias recomendações de pessoas que vocês nem conheciam? Esse produto é assim, assim, assado. Esse produto, depois de 3 meses, ele dá problema, não sei o que, tal. Ali começava um gatilho sobre a geração da influência. Como que em algum momento a gente começou a escutar a opinião de pessoas que a gente simplesmente nem sabe quem são. E aquelas opiniões que apareciam embaixo dos produtos manipulavam e interferiam diretamente a maneira como a gente toma a decisão de compra no dia a dia nosso, toda vez que a gente precisa comprar um produto. Começaram a vir as redes sociais, começaram as pessoas a criarem conteúdos, Instagram, Facebook, YouTube. Quem aqui tem Instagram? Levanta a mão. Já estão me seguindo? Boa, isso aí. A foto mais bonita vai ganhar um presente surpresa, viu? A foto mais bonita que me marcar lá no Instagram vai ganhar um presente surpresa. Porque às vezes, sabe o que é, Lu? Às vezes o pessoal tira umas fotos minhas, me marca, eu tô com a boca assim, ó. Cara, eu fico louco com isso. Aí a pessoa, mas você não vai repostar minha foto? Aí tá parecendo um monstro, sabe? E, cara, é difícil, assim, por isso que eu falo a foto mais bonita. E eu sempre esqueço de falar, hoje eu lembrei. Então nós vivemos uma coisa que a gente chama de geração de influência. Nós temos pessoas que criam conteúdo no Instagram o dia todo. E aí, muitas vezes, a gente entra lá no Instagram, nós somos, todos nós, impactados, principalmente com pessoas que a gente nem conhece. Quando a gente percebeu, a gente está imitando gírias de pessoas que a gente não conhece. A gente compra roupas que pessoas que nem sabem da nossa existência indicam, ok? E com isso, a coisa só está aumentando. Agora, eu quero saber sobre vocês. Qual é a influência que vocês, que estão aqui nessa sala hoje, estão gerando? Eu não vou falar nem sobre o online, eu vou falar sobre o presencial, sobre o offline, o que acontece fora dos holofotes. Qual é o tamanho do impacto da sua influência hoje na loja na qual você lidera, na qual você trabalha? Pensa então, se caso essa resposta não esteja vindo de forma clara, comece a pensar se você, hoje, começasse a abrir uma conta no Instagram, criasse um conteúdo. Quais motivos alguém teria para seguir vocês no Instagram? Vocês seguem pessoas famosas no Instagram, sim ou não? Mas, provavelmente, por conta de posicionamento, você gosta de aprender com essa pessoa, uma caixinha de pergunta, o lifestyle, os problemas que ela resolve, os lugares que ela frequenta. Alguma coisa legal desperta em você um interesse em segui-la e ver os conteúdos diariamente, ok? Vamos lá. Você criou a sua página no Instagram hoje. Quais são os motivos pelo qual eu teria para seguir você? O quão atrativo você conseguiria ser para despertar a vontade em mim de escutar os seus conselhos, de ouvir as suas ideias, de modelar a sua frequência, de entender como você resolve os problemas e falar, opa, eu quero ser, não digo igual, mas parecido com aquela frequência, com aquela pessoa. Eu modelo a maneira como ela resolve os problemas. Qual é a sua influência? Porque hoje, agora pensa a, entre aspas, velha geração.
A velha geração reclama dos jovens com boca cheia. Mas ela muitas vezes não olha para o próprio umbigo para entender o quão atrativo eu sou, o quão influente eu sou, o quanto um jovem realmente consegue olhar para mim e modelar alguma coisa, o quanto eu ensino alguém a ser melhor. A gente fala sobre tempo de qualidade. Nós temos que ter tempo de qualidade com os filhos. Ótimo. Qual foi a última vez que vocês tiveram um tempo de qualidade com o seu liderado? Aí você vai me responder, mas tá correria. Tá correria, não tenho tempo. Não sabe fazer gestão de tempo. Usa uma desculpa. Você vai indagar um problema, um desafio para a pessoa, ela já vem com uma resposta pronta. Ela já vem armada. Como nós vamos conseguir, ou quando, reverter esse padrão de comportamento e pensamento? E isso é muito louco. Porque nós reclamamos, nós metemos o pau, nós falamos onde todo mundo erra. Mas na hora que chega a nossa vez, sabe o que é? Está corrido. E qual que é a grande treta? A corda estoura sempre para o lugar mais fraco. Entende? Esse é o grande problema. Principalmente para quem é do administrativo. Porque os maiores erros, geralmente, que são mais evidenciados, são os erros operacionais. Quantas cagadas acontecem no administrativo que ninguém fica sabendo? Mas tudo bem, mas o fulano ali deixou de fazer a prevenção de perdas, não olhou a data de validade lá dos pão de forma, venceu uma cacetada de pão de forma. A reflexão é muito fácil parecer perfeito quando não faço nada. É muito fácil ser especialista na vida de alguém, ter solução na vida de todo mundo, quando eu não tenho solução na minha própria vida. Que tipo de líderes nós somos? Ou seja, o que eu quero trazer para vocês hoje não é um massacre de autocríticas ou ficar botando o dedo na ferida numa posição de autoridade, acreditando que eu sou um cara perfeito. Pelo contrário, eu tenho um defeito e tenho um defeito a rodo. O ponto é, nós precisamos. O primeiro passo da liderança, para que você se desenvolva como líder, muitas vezes eu recebo essa pergunta no Instagram, Rafael, como eu posso ser um grande líder dentro da minha organização? O primeiro passo é o autoconhecimento. É você olhar para dentro do seu umbigo e falar, quem eu sou? Qual é o poder da minha contribuição para o mundo? O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de ruim? Como isso tem ajudado a colocar a nossa rede no trilho do resultado? Como isso tem afastado o meu crescimento e o meu desenvolvimento aqui dentro? E olha que coisa interessante. Todos nós reclamamos da mão de obra. Nós fizemos uma pesquisa recentemente onde 74% dos varejistas no Brasil assumem não ter um ambiente favorável ao desenvolvimento de pessoas. Ué, tá difícil, não tem pessoas, ninguém quer trabalhar, mas isso à parte. Não está fazendo também. Eu entendo que está difícil. Eu faço consultoria e treinamento para uma rede que eu tenho que colocar a pessoa de colete em ponto de ônibus. Oi, tudo bem? Eu sou do supermercado tal. Você está com currículo? Você não quer entregar para a gente? O negócio tá louco por aí. Tá louco. Vai vendo. Pior, tá russo o negócio. Entende? Então, é contraditório. Só que aí que tá. Pensando de forma objetiva, qual é o meu poder de contribuição sobre o desenvolvimento das pessoas dentro da nossa loja? Olha que interessante isso aqui. Às vezes, nós não temos clareza do tamanho do impacto negativo. Primeiro deles, a falta do ambiente competitivo desestimula a produtividade. Por quê? Pensa só. Eu sou um cara, entrego o básico, faço o mínimo necessário, eu olho para o lado, camarada aqui todo domingo falta. Esse aqui, para repor uma gôndola, demora 2 anos.
Eu, que faço um trabalho meia boca, qual o sentimento que eu tenho? Que eu sou o melhor da casa. Qual é a sua referência? Você está então o quê? Se nivelando por baixo? E esse é um grande problema que muitos colaboradores do varejo têm, porque ele olha para o lado, ele não tem referência do que realmente é bom, de quem dá resultado, ele olha lá o pamonha que falta todo domingo, ele pensa, eu sou fodão. Para! Qual o resultado que você deu? Construiu o quê? Aonde aqui no mercado eu consigo olhar a tua mão e enxergar o teu resultado? O que eu consigo ver que foi transformação baseado nas suas ideias e ações? Estava falando para a Lu ali nos bastidores, um verdadeiro líder não é um líder que soma. Porque quando você soma, uma parte sua vai embora. Você tem que ser um líder que multiplica pessoas, não que soma. E aí essa falta de referência, ela traz o quê? Um desnorteamento. Aí o cara fala assim, pô, tá todo mundo trabalhando nos 30%? Se eu der os meus 50%, tá tudo certo. E aí a produtividade da loja vai pro beléu. Falta de referência para os novos colaboradores. Aí você contrata lá um milênio, geração Z, um cara novo. O que ele vai pensar? Eu não posso perder tempo. Ele olha para o gerente, ele vai pensar o quê? Bom, vamos lá. Estou aqui, pode ser em qualquer lugar, Nordestão, Queiroz, na loja do Léo, qualquer loja aqui. O que o mais novo ele vai pegar? Ele vai olhar para o topo, para o alfa lá da cadeia, o gerente, e vai pensar assim, bom, se essa é a pessoa que ocupa a maior cadeira aqui dentro, logo preciso modelar os meus comportamentos, padrão, referência, igual o cara do topo, sim ou não? Aí o gerente não faz o básico, não roda um checklist, não dá um feedback, não controla a perda, não controla a margem, não controla a venda. É cobrado por meta e resultado, só fica dando chicotada nos outros, não tem solução para nada. Chega numa sala de reunião, chega lá os encarregado de açougue, padaria, hortifruti, reposição, não sei o quê. Aí, o bonitão lá na sala de reunião tá como? Tá assim, ó, de braço cruzado. Pô, peraí, você não é o líder? Você não é o cara que está sendo remunerado para resolver os problemas? Aí você chega numa sala de reunião, senta, cruza as pernas, cruza os braços e espera que eu dê o resultado para você? Que eu que fale o que você tem que vender para bater a meta? Ou se não, chega com solução ridícula. Ah, não vamos bater a meta? Baixa o preço. Baixa o preço. Tá tudo certo. Ah, não está vendendo porque não é caro, porque está caro. Meu amigo, você vai chegar aonde com esse tipo de pensamento? Nós temos que ser pessoas que resolvem problemas, não pessoas que são acomodadas. E isso está causando uma confusão na cabeça dos outros. Porque se ele olha o cara, ele faz um juízo de valor, ele não tem maturidade para entender que as pessoas têm defeitos. Eu não estou falando que você tem que ser um líder perfeito. Não estou dizendo isso. Mas você tem que ser um líder que minimamente faça o que tem que ser feito e que seja uma referência. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre ser exemplo. E ser exemplo não é ser perfeito. E muitas vezes isso está no discurso vitimista. Mas eu também erro. Mas eu não sei que eu sou perfeito. E começa a justificar. Não quero que você seja perfeito. Quero que você seja exemplar. E tem uma diferença muito grande. Perfeito só foi um. Crucificado na cruz, que expiou pelos nossos pecados, para que a gente pudesse um dia voltar na presença do Pai. Nós precisamos ser o exemplo. Ou seja, nós exigimos que as pessoas sejam tudo, só que a gente não consegue contribuir em nada. E essa é uma palestra, não é de cunho motivacional. Isso não é motivação. Isso aqui é uma palestra sobre autoconhecimento. E o autoconhecimento liberta vidas. De forma muito clara e objetiva. Sobrecarga sobre os mais comprometidos. Aí você, como líder, tem o quê? Tem o cara bom e tem o cara ruim. Aí você vai lá e entope o cara bom de serviço. Por quê? Você sabe que ele entrega. Aí você vai lá e gera sobrecarga nele. Pessoas boas têm que resolver os trabalhos mais difíceis, estratégicos, não o dobro de trabalho.
O 7º maior motivo pelo qual as pessoas vão embora hoje dos supermercados são por subaproveitamentos de competências. O cara vai falar, pô, estou num lugar, sei que eu posso entregar resultado, sei que eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo, e eu estou aqui. Meu teto de potencial de crescimento já foi. Por incrível que pareça, isso acontece. E isso é um problema. Falta de processos e desorganização, cada um faz de um jeito, de uma forma, está tudo um caos. Baixa eficiência operacional, lucratividade, e o ambiente fica estagnado, como consequências. E aí nós temos um outro agravante, que é o quê? Os laranjas podres. Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês que estão aqui em batalhão, pode ser só uma pessoa para não vir 300 fotos no grupo. Tira uma foto disso e joga lá no grupo da empresa. Não precisa falar nada, só joga essa foto lá. Tira essa foto, pum, e manda lá no grupo. Qual que é o significado dessa foto? Isso aqui foi um estudo sobre um esporte chamado remo. Quando uma pessoa rema sozinha, ela pode chegar até 10 km por hora. Quando 2 pessoas remam, elas podem chegar até 12 km por hora. Quando 3 pessoas remam, pode chegar até 14 km por hora. E quando 3 pessoas remam e uma pessoa joga contra, o que acontece com o resultado? Isso é provado. 43% de perda de eficiência. Loucura, né? Sabe o que é o grande problema? Isso aqui é um retrato de muitos supermercados. Aí eu pergunto para vocês, por que os laranjas podres têm tanta força sobre o negócio de vocês, sobre a loja de vocês? Por que muitos laranjas podres têm um domínio absurdo sobre o ambiente que vocês lideram? Já pararam para pensar isso? Agora é a hora da foto boa, viu? Essa abóbora aqui. Já pararam para pensar? Não vou dar mais spoiler, não. Cadê? Porque a maioria dos líderes não sabem usar a sua capacidade para liderar, para dominar o ambiente, para ser uma influência positiva lá dentro, uma verdadeira referência. Os líderes, infelizmente, não estão usando todos os recursos que poderiam e deveriam. E isso é muito grave. Por que é muito grave? Porque nós estamos permitindo que pessoas mal intencionadas causem na nossa operação. Vocês têm noção do tanto de coisa que a gente precisa fazer para um supermercado dar certo? Já pararam para pensar? Vamos aqui, 2 minutinhos, vem comigo. Vamos lá. O comprador precisa negociar bem mercadoria, precisa precificar de uma forma correta, onde a concorrência não tem uma percepção de ser o mais caro ou mais barato. Precisa de uma loja limpa, precisa de uma loja abastecida pelos repositores, eu preciso de uma boa gestão de prevenção de perdas, eu preciso de pessoas organizando o depósito, eu preciso fazer uma boa estratégia de marketing para captar clientes, eu preciso trabalhar bem o CRM, eu preciso fazer as entregas de delivery no tempo certo, eu preciso ter um atendimento cordial no caixa. Olha o tanto de coisa boa e certa que precisa acontecer para que o supermercado tracione, e aí vem um abençoado desse e começa a causar no teu ambiente. E sabe qual é o problema? O muro está baixo, Vocês estão permitindo demais as pessoas ir lá e cagar na cara de vocês lá dentro. O muro está baixo demais, porque vocês como líderes não estão sabendo se posicionar do jeito correto. Não estão assumindo o verdadeiro papel de liderança, fazendo acontecer como a coisa deve ser feita. Não estão longe do mínimo. E isso é um grande problema. E eu estou falando aqui na posição de alguém que quer ver vocês bem, de alguém que sabe que vocês podem dar muito mais. E isso não é uma palestra motivacional. Isso é uma palestra sobre autoconhecimento. Faça uma breve análise, você vai ter a resposta.
Eu sei, eu tenho a clareza que eu poderia dar muito mais do que eu venho entregando. E muitas vezes, sabe qual é o problema? O ambiente está interferindo, cara. Ambiente é importante. E muitas vezes está tão difícil, tem tanta gente te estimulando a fazer coisa errada. Você vai lá, tenta fazer uma coisa boa, chega um abençoado e fala, ó, tá vendo? Olha o puxa-saco, olha o não sei o quê, olha lá, o lambe alguma coisa. É assim que vocês falam aqui, não? Eu não gosto de falar muito nesse mérito. Mas olha lá, o lambe... Baba-ovo? Babão, não sei o quê. Olha lá! Aí o que acontece? Já é tão difícil fazer a coisa certa. Aí você vai lá e é desestimulado por alguém que tem esse tipo de comportamento e pensamento. O que você vai pensar? Puta, é verdade, eu não vou me dispor com as pessoas. E aí a gente recua. Porque muitas vezes a gente não tem clareza do nosso papel. Vocês não foram feitos para serem amados dentro de uma loja. Vocês não estão lá para dar carinho para ninguém. E isso não significa tratar mal as pessoas. Você precisa ser um líder justo. Não queira ser amado, queira ser admirado. É diferente. Nós precisamos, nós precisamos que vocês façam as pessoas crescer. Porque eu já fui inseguro um dia. Eu já fui um cara que a todo momento cumpria a expectativa de todo mundo. Era capacho dos outros. Por quê? Porque eu não recebi carinho e afeto dentro de casa. Eu passei 17 anos da minha vida longe dos meus pais. Eu não sabia o que era afeto. Ou seja, quando eu fui pra rua, no mundão, o que acontecia? O que eu buscava? Buscava carinho das pessoas. Buscava reconhecimento das pessoas, buscava amor das pessoas. E como que eu busco isso? Fazendo tudo o que elas querem. Aí, a partir do momento que a torneirinha fecha, que você para de ser tonto e ficar agradando as pessoas, o que acontece? As pessoas se afastam. É esse tipo de liderança que nós queremos? Peraí, o cara comete um erro, você chega pro cara para dar um feedback e começa assim, olha... Me desculpa, Lu, mas eu tenho que te falar isso. Olha, eu não tenho nem palavras para começar essa conversa, sabe? Por favor, não falta mais aos domingos, sabe? Você me prejudica tanto, mas, olha, mas assim, eu não quero... Pô, como que as pessoas vão te respeitar? Não, Rafael, mas se eu bater firme, as pessoas vão se sentir chateadas, amedrontadas. Cultura fraca. Cultura fraca. Resolve o que precisa ser resolvido. Fortaleça a cultura da sua loja, porque a própria cultura ela será um divisor de água. O que é cultura? Cultura é soma de hábitos, de atos, de regras, de comportamentos, na sua presença ou ausência. Nós precisamos de uma cultura forte, e cultura forte é soma de muita atitude, de diversas pessoas diferentes. Aí muitos de vocês falam assim, não, mas o responsável pela cultura são os líderes. Os líderes, eles carregam uma bandeira de propagação, só que cultura é número estatístico. Se tiver 50 pessoas desse lado que fazem o certo e 60 pessoas desse lado que fazem errado, a chance dessas pessoas converterem vocês é maior. E no empate, quem ganha é quem faz a coisa errada. Ou seja, nós precisamos ter muita clareza sobre a nossa cultura. E sabe que é muito louco? A maioria dos líderes e colaboradores nem sabe qual é a cultura da loja. Nem sabe quais são os valores da loja. E é muito louco isso. Você quer saber se os seus colaboradores sabem sobre a sua cultura? Querem? Anota aí o código. São 3 perguntas que você vai fazer para os seus colaboradores. Quem nós demitimos, quem nós contratamos, quem nós promovemos. Vocês vão conversar com umas 10 pessoas diferentes. Sabe o que vocês vão perceber? Vão vir 10 respostas diferentes. As pessoas não têm clareza do que precisa ser feito para crescer na sua loja. Como você quer que ela seja melhor? Se quando você conversa com as pessoas da sua loja, chega lá no Queiroz, no Nordestão ou qualquer outra loja aqui e fala assim, o que precisa fazer para crescer aqui dentro? Um vai falar, puxar saco de fulano, não sei o que de Beltrano, não faltar os domingos, tem que dar sorriso, tem que fazer bom atendimento, tem que não sei o que. E, cara, 10 respostas diferentes. Eu fui fazer um Culture Day esses dias para uma rede
Eles viraram meus alunos depois disso. E eu fui anotando 23 respostas diferentes de 10 líderes. Aí eu pergunto, vamos lá, quanto que ganha uma pessoa de base aqui? Qual o salário base de um repositor? 1.500 e alguma coisa? 1.600? Arredondar? 1.600? Beleza. Uma pessoa que ganha R$1.600, nunca foi treinada e desenvolvida. Olha para o mural. Tem 23 competências aqui. Você acha que esse cara vai ser? Aí o pessoal olhou assim. Rafa. Aí teve um que falou, nem eu, que estou aqui há 10 anos, tenho esse tanto de competência aqui, que dirá um cara que acabou de entrar. As pessoas não têm clareza sobre a sua cultura. Quem nós demitimos? Quem nós demitimos? Pessoas que não cumprem os valores? Pessoas que... Não sei. Você precisa definir isso. E de preferência, deixar um quadro bem grande lá na tua parede. Quem nós promovemos? Frau! Quem nós contratamos? Por que quem nós contratamos? Para todas as vezes que um colaborador antigo passar por esse mural, ele vai lembrar o porquê aquela rede escolheu ele. E vai ter uma identificação com os valores morais daquela companhia. Que cada um tem os seus pontos, né? Cada loja aqui tem as suas particularidades dentro do que acredita ser certo. Não existe resposta certa ou errada. Existe o que você acredita e está tudo certo. E as pessoas, elas precisam se encaixar. Só que assim, deixa eu contar um segredo para vocês. Quando não existe regras claras, as pessoas criam regra e elas criam regras da cabeça dela. Ou seja, se não tem regra clara, eu faço do jeito que eu penso que eu acho que é certo. E está tudo certo. E aí ninguém fala nada, a pessoa alimenta aquele comportamento, influencia os outros pelo exemplo, começa a criar, aí vem aquela cultura toda defasada. Aí você vai lá na padaria de uma loja, você vê o turno da manhã brigando com o turno da tarde, você vê o gerente da manhã tretando com o subgerente da noite, e aí começa aquela guerra. Porque eles não olham as coisas como princípio de unidade, só como princípio de união. Sabe qual é a diferença de unidade e união? Pensa o suco de laranja. Pega 2 laranjas aqui. A laranja está aqui, ó. 2 laranjas juntas, elas estão unidas. Só que elas têm o poder de se separar. Só você pegar uma e tirar. Rasga a laranja e faz um suquinho. Bota as 2 no mesmo jarro. Isso é princípio de unidade. Unidade é diferente de união. O princípio de crescimento de toda a rede grande, pelo menos que eu atendo, elas têm o princípio de unidade muito claro entre todas as pessoas. Não todas, a grande maioria. Porque tem que ter um vínculo, tem que estar fortalecido. Vocês, líderes, precisam sair daqui com essa clareza. E é o seu dever, se você não tem clareza sobre a cultura, chegar para o seu líder, pessoa que lidera você, seja quem for, qual é a cultura da empresa? Quem são as pessoas que demitimos? Quem são as pessoas que promovemos? Quem são as pessoas que contratamos? Para que os valores sejam ensinados ao longo do dia. E aí, vamos falar um pouquinho sobre entregáveis. Vamos ler o primeiro. Falta de conhecimento sobre as pessoas à sua volta. Ou seja, quem aí gosta de ler? Levanta a mão. Deixa eu ver quem gosta de ler. Vocês já leram aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Quem já leu esse livro? Dale Carnegie, ele explica uma coisa fantástica nesse livro. Ele fala assim, você quer gerar influência sobre as pessoas? Conheça elas. Porque quando você conhece as pessoas, você tem informação para quê? Para manipular. Hoje a gente vive numa sociedade extremamente egoísta. As pessoas só querem falar da própria vida, contar a própria história. Um amigo te chama para conversar, ele só quer contar a história dele. Ele não quer te ouvir. Ele não quer saber se você está bem, ele não quer saber dos seus desafios, ele só quer falar. Qual que é a grande treta? Às vezes, a gente acaba esquecendo de gerar influência positiva e estar mais próximo das pessoas. Aprendam a gerar relacionamento dentro da sua loja. E gerar relacionamento não é gerar amizade, é gerar vínculo de confiança. Quando você conhece uma pessoa, as suas características e competências, você usa ela melhor em prol de quem? De você? Do resultado.
e você ajuda ela a exponencializar as competências dela. Um dia, um líder virou para mim e falou assim, você tem competências relacionadas à gestão de pessoas. Coisa que nem eu enxergava. Mas alguém mais preparado do que eu conseguiu ver em mim o que nem eu consegui enxergar. Só que qual que é a grande treta? Vamos voltar nas eleições, 2022 e agora 2026. Esses dias eu estava falando com um cara, ele é marqueteiro político, e ele estava me explicando como que funciona a estratégia de campanha, e esse exemplo não desrespeita a partido nenhum, ok? O que eles falam? O partido da direita, quando ele faz a estratégia, ele não tenta roubar os eleitores de quem vota na esquerda. Ele ataca quem? Quem está no centro, quem está dividido. Porque o cara que vota no Lula, ele vota no Lula. Você pode falar 10 milhões de coisas do Bolsonaro, o cara vai falar, eu sou Lula. A mesma coisa à esquerda. Você pode falar 10 milhões de coisas a favor do Lula. Se o cara vota no Bolsonaro, ele vai votar no Bolsonaro. E acabou. Ou seja, na campanha política, ambos os lados pegam quem? Quem está no centro. Quem lembra da estratégia? Aí ele até usou esse exemplo para mim. Eu falei assim, você lembra da estratégia do PT nas últimas eleições? Que botou o verde e amarelo junto com a estrela vermelha? O que eles queriam? Mostrar uma imagem que não era só vermelho, que também era verde e amarelo. Ou seja, ambos os partidos focavam em quem? No meio. Pega isso como exemplo. Os laranjas podres dificilmente vão mudar, porque a vida dele já está atolada no cemitério faz tempo. O jogo dele é, quem que eu vou levar para a tumba junto comigo? É isso. A vida dele já é um inferno. Aí ele pensa assim, agora é minha hora de desgraçar a vida de alguém. Porque a minha não tem como piorar. Eu já ganho mal, eu já estou num lugar que eu não quero estar, eu já sou infeliz com a vida, eu já sou infeliz com as pessoas que eu trabalho. E aí ele começa a trazer um monte de negatividade. Eu tenho doença na família, as pessoas não me apoiam, ninguém me dá amor, meu namorado me chifrou. E aí começa. E percebe, só acontece coisa ruim com o vitimista. Já perceberam isso? Energeticamente, ó, vamos focar. Energeticamente atrai. O que ele faz? Ele chega no fulano e começa a persuadir. Quer um exemplo? Chega aqui vocês dois, vem cá, sobe aqui. Vem cá, pô, sobe aqui, pode confiar, não vou morder não. Vem cá. Uma salva de palmas aqui, vem aqui desse lado. Qual que é seu nome, filho? Marcos. E o seu? Leonardo. Boa. Vamos fazer um exemplo rápido para vocês entenderem como em 10 segundos um laranja podre pode desgraçar a vida do seu funcionário. Vamos supor que o Marcos, ambos são repositores, ok? E a gente tem uma vaga de encarregado de loja, ok? Estão entendendo? Sim ou não? Massa. O Marcos, ele é novinho, tem 18 anos, tem 6 meses de loja, menino de muito potencial, tá voando, entregando o ouro lá dentro, ok? Tem o Léo, pai de 8 filhos, a mãe abandonou, fugiu com o negão e deixou lá para traumatizar. Beleza? O Léo trabalha na loja há 16 anos como repositor e está pleiteando uma vaga. E ambos trabalham muito bem, ok? Presta atenção aqui, foca aqui. E ambos trabalham muito bem, dão muito resultado. Só que eu, como gestor, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu efetivo o Marcos, ou eu efetivo o Léo. Vamos supor que a minha decisão foi efetivar o Léo. Chego abençoado do laranja podre. Meu amigo, sai daqui enquanto é tempo, viu? Só valorizam os mais velhos. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que efetivaram o Léo? Olha a situação dele, cara, 8 filhos, mulher traiu com o negão, tá atolado em dívida, deve conta de luz, conta de gás, não conta não sei o quê. Cara, vai embora, cara, vai embora, isso aqui não é vida pra você não, você é jovem, você tem um futuro brilhante aí pela frente, olha aqui, ó, fulano lá, 10 anos de casa, fulano não sei o quê, quantos anos de casa. Como fica a cabeça do Marcos? 15 segundos. 15 segundos. Eu consigo manipular uma pessoa que nunca, provavelmente, agora vamos pensar num repositor padrão do supermercado, nunca recebeu um treinamento de inteligência emocional, nunca recebeu um treinamento sobre liderança, nunca recebeu, talvez, treinamento sobre nada. No dia que chegou na loja, não foi feito nenhum processo de integração. Oi, tudo bem, Marcos? Sua sessão está ali, o depósito está ali em cima, pode começar, boa sorte, qualquer dúvida, minha sala está ali. Empurra o cara na loja, não dá clareza para o cara, não está perto do cara, como fica a cabeça dessa pessoa? Vamos lá. Léo, você viu que efetivaram o Marcos? Cara, aqui ninguém liga para os velhos não, cara.
Sabe por quê? Porque ele sabe que você não vai sair, FGTS é alto, não vai pagar a multa, essa situação aí e tal. Sabe que você é um cara acomodado, 8 filhos, não quer ficar desempregado, teus meninos tomando leite, negão não sai dos seus pensamentos. Isso não é uma palestra sobre stand-up comedy. Né? Aí pronto, como fica a cabeça do cara? 16 anos de loja, pô, entregando resultado, fazendo boa coisa e tal. O que acontece? Ambos vão ficar desnorteados. A grande treta, falando sério agora, a grande treta é porque nós não estamos próximos das pessoas que nós lideramos, cara. A gente muitas vezes não é acessível. Acessível não da questão de ter tempo disponível, mas será que o Marcos reconhece em mim um cara que quer o bem e o crescimento dele? Esse é um grande ponto sobre feedback. Sabe por que a maioria dos feedbacks não dão certo? Porque as pessoas não confiam na sua capacidade de transformação, na sua verdade, no quanto você está realmente interessado de forma genuína no crescimento das pessoas. Como a pessoa não reconhece isso, para que ela vai se abrir? Para que ela vai falar? Ela pensa assim, bom, se eu falar, provavelmente eu vou me prejudicar, vão saber que eu sei demais, vão isso, vão aquilo, vão armar contra mim, vão me mandar embora, o cara começa a ter um monte de pensamento, ele não vai falar, ele vai guardar para ele, aí ele vai ser frustrado. A frustração ele vai guardar para ele também, aí ele não sabe lidar com tudo aquilo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai embora. Demissão. Mais uma demissão silenciosa. Mais alguém que somou no quadro estatística de pessoas que foram embora da sua empresa. E ao contrário, se ele confia no líder, sendo um líder justo, qual é o pensamento dele? Vamos lá. Perfeita pergunta. Se o Marcos confia em mim, qual que é a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem? Vai pedir clareza de quem ela confia. Não é verdade? Se você confia em alguém, você fala, pô, eu tenho minimamente um livre-arbítrio ali com aquela pessoa, eu tenho um nível de conexão, de rapport, para ir lá e ter uma resposta sincera. E eu, às vezes, posso falar, Marcos, cara, os motivos foram esse, por causa disso, tenho que gerar clareza, porque esse é o papel como líder. Sabe qual que é a grande treta que acontece? A maioria dos líderes, sabe o que vai falar para ele? Cara, foi decisão do RH. E vai tirar o corpo dele fora da empresa. Líder que não se posiciona. E sabe qual que é a grande treta? Presta atenção. O problema de posicionamento é algo tão real que as pessoas não percebem. E assim, ó, presta atenção aqui. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês são quem vocês são aonde vocês estiverem. Um exemplo. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. É para levantar a mão, não é para olhar para o lado. Tá, vamos lá, foca aqui, vamos lá, quem está solteiro levanta a mão. Vamos lá, ó, presta atenção. Você vai estar lá num restaurante, vai comer uma pizza. O cara, vocês mulheres, o cara te convida para comer uma pizza na melhor pizzaria da cidade. Como chama a melhor pizzaria da cidade? Cordeirinho. Nossa, primeira vez que teve meio que uma resposta unânime assim. Parabéns para essa pizzaria, Cordeirinho. Show de bola. Forneria, desculpa. Eu entendi cordeirinho. É o fuso horário. É o fuso horário. Vamos lá. Foca aqui. Aí, a menina vai lá, o cara chama ela pro date. Aí chega o garçom. Oi, tudo bem? Vai querer pizza do quê? Aí o bunda mole olha pra ela e fala assim, eu não sei. Do que você gosta? Por quê? Porque ele não quer magoar a pessoa. Mas peraí, se você tá num encontro onde você tem que conhecer a pessoa e ela tem que saber minimamente o seu gosto, por que você não se posiciona? Você vai confiar num cara que não sabe nem escolher o sabor da pizza? Que ele vai pra você, tanto faz. Na hora do problema ele vai falar o quê pra você? Ah, tanto faz. Vê aí como você quer resolver. Aí você avisa o tonto aqui. Você tá entendendo? A falta de posicionamento é um problema que as pessoas não estão percebendo. Elas não se posicionam. Vamos voltar na geração da influência. Quando vocês seguem as pessoas no Instagram. Sabe por que vocês seguem alguém no Instagram? Porque as pessoas se posicionam. Elas defendem uma verdade. Gostando ou não? Concordando ou não? Elas defendem um posicionamento até o fim. E é muitas vezes isso que chama a sua atenção. Por quê? Porque as pessoas que você segue são as pessoas que você se identifica. E isso é o posicionamento. Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Foram muito bem, viu? Vocês são amigos, não? É?
Você está devendo uma pizzaria para ele. Forneirinho? Forneria, desculpa. Eu sou míope e sou surdo. Vamos lá. Então, a falta de posicionamento é um problema, como eu estou dizendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, ponto negativo. Falta de excelentes feedbacks. Cara, brasileiro é uma praga para feedback. Eu entendo, eu faço parte disso. Eu lembro que às vezes eu fazia umas coisas erradas, minha mãe descia borrachada em mim. Sabe, chinela havaiana? Puta, ela pegava o chinelo logo no meu pai, assim. E quando não era os Rider duros, sabe? Rider, aqueles chinelo duro pra caramba. E dava chinelada. Às vezes eu fazia uma coisa errada, ela vinha com a chinela, socava a chinela em mim. Só que minha mãe, ela cometia um erro. Ela me batia, só que ela nunca falava onde eu estava errado. Aliás, ela até falava, ela não falava o que eu tinha que fazer de certo. Pô, não sei o quê, de novo você fez isso. E toma chinelada. E aí o que eu aprendi? Eu aprendi que o erro é um problema. Logo, isso corroborou para quê? Para minha insegurança. Porque a gente entende que erro é punição. E aí a gente vira líder procrastinador, a gente vira líder perfeccionista, a gente vira líder que só procrastina, que acha que sempre vai ter o melhor tempo para tudo. E isso é um problema. Você vai dar um feedback para alguém, o cara vai assim, ó. Você vai me falar o que eu tô errando? Fala. Fala que a cada erro que você falar meu, você vai tomar 3 seu. Aí, você vai falar uma coisa que a pessoa erra, ela está mais preocupada. Mas você viu o que o Marcos fez ontem? Você está falando de mim? Você viu a cagada que o Léo fez semana passada, lá aquele pallet de linguiça que venceu inteiro lá na câmera fria? E a quebra do hortifruti lá que o senhor Aurélio não conferiu? Recebeu as bananas já tudo madura, Mossoró, 38 graus, um sol para cada cabeça aqui. A banana não dura 2 dias. Isso você não fala, né? Ou seja, peraí, cara, as pessoas estão armadas. As pessoas, elas só recebem feedback de quem elas confiam. E não é confiança de, tipo assim, eu vou deixar minha carteira aqui e eu sei que você não vai me roubar. É confiança naquilo que eu falei para vocês. O quanto, genuinamente, eu sei que o Rafael quer o meu bem. O quanto, realmente, o Rafael está disposto em fazer eu ser melhor. E sabe o que é legal? Quando vocês têm um posicionamento firme, o abençoado do laranja podre, ele não vende picuinha para você, porque ele sabe que ele vai tomar. Ele não perde nem o tempo dele aqui. Porque ele sabe que se ele vier de gracinha, ele vai tomar no meio. E aí, você começa a se tornar uma pessoa respeitável. Esses dias não, foi esses dias, meu, o tempo está passando rápido. Foi antes da pandemia, eu estava na minha loja. Ó, se liga o que aconteceu. A gente estava com um problema de fofoca nos caixas. Acontece só em São Paulo? Ou aqui também? Mossoró também? Mossoró também acontece? Então tá bom. Então tá. Aí o que acontece? Eu chamei, fiz um PPM. PPM é uma reunião estratégica que eu faço. Depois vocês me avisam do horário, tá? Que eu tô achando que eu tô falando aqui, que eu tô achando que tem 5 horas aqui. Vocês topam sair à noite, não? Então tá. Meu Jesus! Meu pai amado! Desculpa. Já avisa o marido aí, fala, ó, hoje não dá, hoje eu tô com o Rafael aqui, treinamento, não sei que horas eu vou voltar. É verdade, né? Ainda bem, ela falou uma coisa certa, ainda bem que é Rafael, não é o Ricardão, né? Já pensou? Não, mas daí você tira uma selfie aí com todo mundo, tá seguro, tá seguro. Tira uma foto com a Lu, chama a Lu, Lu, vem cá, ó, te manda uma foto do meu marido aqui. É isso, tá com a chefe, aí tem imunidade. Então, aí... Meu Deus, eu me perdi. Onde eu estava? Na fofoca. Boa. Vamos lá. Aí eu fiz uma reunião estratégica. Chamei todas as minhas operadoras. Deixei o mínimo de operadoras possível operando. Era qualquer dia de um dia fraco, 2 horas da tarde. Tinha um turno da manhã e tarde juntos. Chamei a maioria das minhas operadoras. Vamos fazer uma reunião. Show de bola. Vocês estão descontentes com a fofoca? Todas elas, sem exceção. Estamos, Rafael. Show de bola. Vocês querem saber como vocês vão acabar com a fofoca? Vocês querem acabar com a fofoca? Aí fui falando. Joana, Maria, elas todas, sim. Toda vez que alguém vier falar mal ou vier falar alguma coisa sobre alguém para você, peça permissão para resolver o problema. Ah, e sabe o que é? A Denise, de novo. Você me autoriza a ir lá falar com a Denise junto com você para resolver o problema? Não me autoriza? Então não quero saber. Quando eu falei isso, a minha última palavra foi:
É assim que eu vou saber se vocês realmente querem acabar com a fofoca ou não. Qualquer comportamento contrário a esse, você não quer. Isso se chama auto-engano. Porque parece que dá um negócio quando vem a fofoquinha, né? Ai, menina, você sabe o que é? Ai, fala. Aí você até, sabe? Não, é engraçado, né? Que as pessoas, ai, fala, como se fosse algo difícil, né? E faz aquela pose, né? Aquele negócio cinematográfico, né? Vai enganar quem, filha? Acorda. Não quer fofoca? Peça permissão para resolver ou não queira ouvir. É assim que eu vou saber se você quer resolver ou não. Assim, é preto no branco. Eu olho as coisas de forma muito objetiva, sem milindragem. A maioria dos líderes que eu formei nos meus 6 anos de fábrica de líderes, eles tinham como a sua principal característica a objetividade, preto no branco, sem milindragem. Mesma coisa, pega gente mentirosa. Você quer saber como você lida com mentiroso? Oi, tudo bem? Me manda por escrito. Tem como você mandar isso no WhatsApp? Pronto, não vai vir mais nada. Porque ele não quer deixar prova, não quer deixar rastro. Ou seja, entende uma coisa, quem entende comportamento consegue entender sobre pessoas e lideranças. Eu entendo que o grande desafio de vocês seja técnico, tudo bem, mas a grande treta não é a técnica, não é o checklist, não é isso, aquilo. O processo é importante, o checklist é importante, mas o problema, a grande treta hoje é o comportamento. Não é sobre não saber fazer, é sobre não querer fazer do jeito correto. Então, nós precisamos tracionar e trabalhar o desenvolvimento comportamental das pessoas, não o técnico. O técnico é importante, vocês têm muita ferramenta que vai ajudar. Outro ponto, centralização. Eu sei que muitos de vocês olham para o lado e você pensa assim, pô, Rafa, mas eu vou ensinar o Léo falta no domingo, o Léo é negligente. Pô, eu peço uma coisa para o Léo me entregar meio-dia, 5 horas da tarde ele não me entrega. Eu vou lá e eu prefiro eu fazer. Quem tem esse sentimento? Aí o que acontece? Pensa numa caminhada. Você está colocando uma mochila. Você está com uma mochila, aí você inicia a sua caminhada, aí você pensa assim, puxa, se eu delegar para ele, não vai dar certo. Aí você pega a pedrinha dele e coloca na tua mochila. Dá 2 passos, pega a mochila do outro e dá 2 passos. Pega a mochila dele, a pedrinha dele e coloca. Quando você viu, você líder que está aqui hoje me assistindo, você está andando assim, ó, parecendo uma tartaruga. Você trabalha o dia todo. Você olha para trás, você tem um sentimento que você não fez nada. Porque você não tangibiliza resultado quando você fica fazendo o trabalho dos outros o dia todo. Preenche o buraco, 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 preenche o buraco. Urgência, 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 urgência. E sabe qual é a grande treta? Esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram que o cara perguntou assim, ele falou assim, Rafa, qual é o momento certo de sair da sua empresa? E eu acho que o momento certo, ele tem várias respostas para isso. Mas eu pedi para ele fazer um exercício. Qual foi o resultado que você construiu onde você está? Para você chegar numa entrevista de emprego e falar assim, eu trabalhava lá, eu gerei esse resultado, essa transformação, multipliquei sei lá quantos líderes, fiz prevenção, fiz isso, fiz aquilo, melhorei rentabilidade, diminui perda, aumentei venda, não sei o que, tal. Qual foi o seu resultado? O grande ponto, agora voltando para o exemplo da mochila, quando eu olho para muitos líderes, eu vejo eles trabalhando muito. Só que num processo de efetivação, o que eu preciso saber? Resultado, comportamento, consistência, case, multiplicação, tudo o que você não consegue fazer. E aí a gente tem aquela crença que se eu passar para a pessoa ruim, ela não vai fazer, só que eu não treino e desenvolvo. E aí fica aquela guerra, o líder acha que é problema do RH que não desenvolve. O RH não vê colaboração do líder no processo de desenvolvimento, quando o RH e os líderes têm que andar juntos.
Qual é a educação mais importante? A da escola ou a de casa? Ambas são, porque cada uma tem um papel diferente. Em casa, nós aprendemos valores. Na escola, a gente aprende técnica. É o mesmo papel RH e liderança. Não existe esse tem que treinar e esse não. Ambos têm que tracionar o desenvolvimento. Isso aqui é importante. Esse trabalho que nós estamos fazendo é essencial para a vida de vocês. Sabe qual é a grande treta? Vocês vão chegar lá na loja de vocês amanhã, vão estar os mesmos problemas, as mesmas pessoas, os mesmos desafios. O que mudou? A sua cabeça mudou. Ou seja, você teve um treinamento técnico dentro de uma sala. Ok, ótimo, foi bom. Só que agora você precisa treinar a sua execução na parte operacional, administrativa, executando, gerando resultado. Ou seja, é uma soma. E aí, a centralização é um caminho de quem não multiplica. Líderes, sabe álbum de figurinha? Toda figurinha brilhante do meu álbum são líderes que multiplicam pessoas. Na minha visão. Insegurança. Nós precisamos ser pessoas mais seguras. Eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu ligava numa câmera e gaguejava assim, eu tinha medo assim, ou falava muito certo. Depois eu posto um vídeo. Você aí, que é dono de supermercado e tem problemas com funcionários. Eu olhava os vídeos, meu Jesus, me dá desespero. Aí eu contratei um videomaker na época, putz, paguei R$700 para ele, cara. Eu passei tanto nervoso, eu consegui gravar uns 4 vídeos só. E aí na época eu tava fazendo terapia, eu quis matar minha terapeuta esse dia. Posso contar para vocês essa história? Foi assim, ela me deu um direto e reto no queixo, assim, que em 2 minutos de sessão ela acabou comigo. Ela falou assim, sabe por que você caga de medo da câmera? Porque você só sabe as coisas na teoria, você não executa na prática, no seu supermercado. Você pode ter estudado isso, fazer isso você não faz. Se você soubesse, tivesse segurança, você falaria numa boa. Cara, ela acabou comigo aquele dia. Como assim? Eu faço isso, eu reverti não sei quanto de dívida. Todo galudão. Tá inseguro por quê? Tá inseguro por quê? E foi um processo para mim. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha traços de insegurança? E é muito louco isso. E aí foi quando eu falei, realmente, eu posso até ter feito, mas eu não tenho um resultado consolidado. E eu comecei o quê? Peguei minha rede e falei, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser meu case, eu não vou parar. E aí foi indo. E aí fui. Só que é muito louco, porque assim, ó, 90%, eu dou treinamento de inteligência emocional, eu faço diversas ativações, vocês têm vídeo meu na internet, gente andando no fogo, no caco de vidro, tem palestra, tem um monte de coisa que eu faço. Né? Eu fiz uma formação de alto impacto lá no Arizona com o coaching Tony Robbins, que é um dos maiores do mundo. Então, eu trabalho muito bem inteligência emocional. Só que qual que era o grande ponto? 90% das pessoas hoje no varejo têm problemas de insegurança. Isso a gente tem por protocolo. 90% das pessoas no ambiente de supermercado têm problema de insegurança. Só que, mais uma vez, a gente vai para um pensamento contraditório. As pessoas falam que têm insegurança. O que resolve insegurança? Preparo. Imagina se tivesse um menino de 8 anos aqui, querendo sair na porrada comigo. Eu ia ter medo dele? Por quê? Eu tenho mais força, mais agilidade, mais envergadura, obrigado. Mais envergadura, sei fazer cara de malvadão, tenho várias coisas boas. Posso pegar a cadeira e arrebentar ele na cadeirada, ok? Tenho mais recurso. E se vem o Alex Poitin aqui do UFC, que foi campeão agora? Aquela cara de... Filho, só na encarada dele eu já ia estar me vigiando, cara. Por que eu estaria assim? Porque o Poitin é muito mais preparado que o menino de 8 anos. O ponto é, insegurança é falta de preparo. Se você se sente inseguro sobre qualquer coisa na sua vida, está se preparando pouco. Está se preparando pouco. Está se dedicando pouco. Chega numa sala de reunião, tem medo de apresentar resultado. Por quê? Porque não se comunica no dia a dia.
porque não cobra resultado e por vários N fatores, não vou ficar aqui destrinchando insegurança. Está faltando preparo. Ou seja, nós precisamos melhorar o nosso resultado. Nós precisamos treinar mais, levar as coisas mais a sério. Eu vejo pessoas aqui que vieram para um treinamento rolando o feed do Instagram, enquanto eu estou falando no palco. Ou seja, não vive o mundo real. Está aqui presencialmente num treinamento, mas a cabeça está num outro universo. Está em casa, brincando com o filho, mexendo no celular. Está jantando numa mesa com outro foco. Está na empresa com outra ideia, outro pensamento. As pessoas hoje não conseguem minimamente vivenciar o presente. E por isso que ficam tão ansiosas. O que é ansiedade? Ansiedade é quem vive muito o futuro e vive pouco o presente. Não está conectado no mundo real. Não vive o agora. Como eu irei liderar uma grande organização se eu minimamente não me preparo? Como eu serei uma referência de liderança na minha rede se eu não faço o mínimo necessário nem dentro de casa? Não estou pedindo para que vocês sejam pessoas perfeitas, mas aqui eu quero só deixar uma coisa muito clara. Ou você aumenta o seu resultado, ou você diminui a sua expectativa. Os dois não dá. Não dá para acreditar que você vai ser o fodão da sua companhia fazendo pouco. Corta essa expectativa, porque senão você vai se frustrar, vai cair do cavalo e o tombo vai ser duro. E tá tudo bem. Você não quer entregar os 110%? Tá tudo certo. O mundo tem lugar para todo mundo. Só rebaixa a sua expectativa. Na hora que o amiguinho for efetivado, você não vai ficar se lamentando, culpando e acreditando que ninguém gosta de você. Seja real aos fatos. É isso que eu peço. Onde muitas vezes as pessoas estão errando no supermercado? Muitas pessoas estão sendo preparadas às pressas, não estão sendo desenvolvidas e maturadas do jeito correto, não estão fazendo treinamento e desenvolvimento de forma constante no dia a dia, e muitas pessoas acreditam que o mais confiável, responsável, com maior tempo de casa, é o líder correto para ser efetivado, e não é. Promoção não tem a ver com tempo de casa. Principalmente para aqueles que acreditam na meritocracia. Porque se as pessoas elas têm que ter a mesma chance, é resultado e consistência. E comportamento. Não tempo de casa. Tempo de casa não efetiva ninguém. Desculpa se você é um líder e se você trabalha há muitos anos na sua empresa, talvez você não concorde comigo. Está tudo certo. Mas tempo de casa não é condição de efetivação. Pelo menos nas redes que levam um trabalho de promoção e crescimento a sério. Então, como que a gente pode desenvolver líderes? Como eu estava falando para vocês, o primeiro passo é o autoconhecimento. O primeiro passo é a gente ser honesto com nós mesmos. E reconhecer de forma muito humilde, cara, não é para mim. Quais são os nossos defeitos? Eu lembro que quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, as 3 palavras que eu escrevi ao meu respeito foram insegurança, medo e procrastinação. Loucura. Eu pareço ser medroso? Pareço ser inseguro? Pareço ser procrastinador? E sabe o que Deus é tão maravilhoso que o que Ele faz? A gente trabalha o autoconhecimento e a gente resolve os nossos BOs, os nossos problemas. Logo, a gente se torna uma pessoa melhor. Sim ou não? Sim. Uma pessoa mais capacitada que resolve problemas mais complexos. Sim ou não? Sim. É aí onde se revelam novos defeitos. Então, os defeitos do Rafael, do passado, hoje, medo do quê?
Precisar botar 50 mil pessoas nessa sala, eu vou falar igual. Tá tudo certo. A minha treta agora é outra. Só que, para quem quer crescer, ela tem que saber que o autoconhecimento é um processo que nunca acaba. Eu posso ser o melhor que for. Eu posso ser o cara de maior resultado. Eu sempre vou ter alguma coisa para aprender com alguém. Sempre vou ter algo para aprender. Seja no comportamento, seja numa palavra, seja num pensamento, seja numa ideia, seja num ambiente, seja em qualquer lugar. Eu sempre posso aprender. O ponto é, o quanto você está aberto a isso? O quanto você acredita que você não é o alecrim dourado? O perfeito. O quanto você acha que você não é uma pessoa especial? Porque isso é extremamente importante. Nós precisamos ter a clareza. Hoje, se eu pergunto para você quais são os seus 3, 4 defeitos, você consegue escrever de forma rápida num papel? Se eu pergunto para você hoje, quais são os seus 4, 5 aspectos positivos ao seu respeito, você tem facilidade para escrever isso sobre você? Quais são os seus 5 pontos positivos? Cadê o autoconhecimento? Vai crescer como? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar dos seus próprios pontos positivos, você provavelmente é uma pessoa que lida muito com insegurança, que falta o amor próprio, que falta convicção, que tem medo, que busca aprovação, que faz uma coisa certa na loja. Qual que é a segunda coisa que faz depois? Levantar o pescoço para ver se tem alguém olhando, porque para você o reconhecimento de alguém é mais importante que o seu. As pessoas que não têm clareza sobre os pontos negativos, elas vivem num processo de auto-engano. Por quê? Quando não reconhece os pontos negativos, tem medo de enfrentá-los. Ou seja, eu prefiro negligenciar os meus defeitos do que reconhecer. Porque a partir do momento que eu coloco no papel e eu escrevo para mim mesmo, sou medroso, sou procrastinador, sou egoísta, sou prepotente, sou relaxado. Se eu escrevo num papel isso, eu estou firmando um compromisso comigo mesmo. E aí, meu amigo, aí você não vai poder culpar a Fábia, não vai poder culpar a Lu, não vai poder culpar o Léo, não vai poder culpar ele, nem você. Não vai poder. Porque a pessoa está escrevendo. Eu sei que eu sou um cara bunda mole. Eu sei que eu sou relaxado. Nós fizemos uma pesquisa para alunos que recém entravam no Fábrica de Líderes. A pergunta era o seguinte, era um formulário dinâmico. Eu falei isso na última palestra que eu tive aqui. O quanto você se importa com o resultado da empresa? Resposta que sim, resposta que não. As pessoas que respondiam que sim, o formulário ia para um outro caminho. As pessoas que respondiam que não, sabe qual era a pergunta que eu fazia depois? Você tem dívidas financeiras? 83% das pessoas que diziam não se importar com os resultados da empresa que trabalhavam têm dívidas financeiras. Coincidência? Mágica? Não, a negligência é a mesma. A questão é, ela não vai assumir que ela está cagando para as próprias finanças, que ela não consegue controlar o que ela gasta, que ela não consegue fazer uma administração bem feita dos recursos que ela tem. Só que aí, quando a gente começa a fazer esse tipo de formulário, é onde a gente começa a dar clareza para as pessoas. Você entende como o papel de um líder bem treinado é fundamental na vida de uma pessoa? Você entende, depois dessa palestra, o quanto vocês podem fazer em pró das pessoas que vocês lideram? E muitas vezes nem é sobre supermercado. Muitas vezes vocês podem ser a luz na vida dessas pessoas. E eu não estou dizendo para vocês serem pais e mães de ninguém. Só que hoje o nosso país ele vive uma crise social. As pessoas não têm referência. Só que assim, deixa eu te contar um segredo, são essas pessoas que estão trabalhando nos nossos negócios. Quer você queira ou não, é o que tem. Ou seja, você não tem culpa sobre o problema, mas você tem responsabilidade. A partir do momento que um colaborador ele entra na minha loja, é sim o meu dever fazer com que aquela pessoa seja melhor. Porque é aquela pessoa que representa a minha marca. Quando uma pessoa atende mal um cliente, é o Queiroz, é o Nordestão, é a loja do Léo, a loja de você, da minha, do Léo, do presidente, seja quem for. Se o colaborador maltrata alguém, é a minha empresa que está maltratando uma pessoa. Ou seja, nós temos responsabilidade sobre isso e muitas vezes as pessoas não estão enxergando. Papel de liderança. Qual é o dever de todo líder? Gerenciar pessoas, processos e recursos. Só que hoje não tá tendo.
Quais são as métricas? Quais são os dados? Venda, margem, perda? Como que estão controlando? Os processos? Como, quando, onde, de que jeito, de que forma? Quem está fazendo? O mesmo pão francês que sai de manhã, sai de noite? Então, peraí, hoje não teve pudim pronto porque alguém esqueceu de pedir a embalagem? Ah, não tem morango? Ah, por que não tem morango? Ah, porque não avisou o pessoal do Hortifruti? Peraí, até quando que a gente não vai gerenciar as coisas do jeito que tem que ser gerenciado? Até quando a gente vai continuar sendo negligente com as pessoas? Outubro de 2024 para outubro de 2025. O quanto eu cresci nos últimos 12 meses? O quanto eu evoluí nos últimos 12 meses? O quanto as pessoas que eu lidero cresceram na minha mão? Então, peraí, você individualmente é um leão, mas quando eu olho para você e as pessoas que você lidera, eu só vejo ovelhinha do seu lado? Sei lá, e as pessoas... Não é verdade? Líder é quem multiplica, não quem soma. Escrevam isso. Líder é quem multiplica, não quem soma. Não dê parte sua. Multiplique os seus talentos. Você está dando parte sua para todo mundo, fazendo o trabalho que não é teu. Você está somando na vida de todo mundo, mas não está multiplicando ninguém. Entende a diferença? Sim ou não? Nós precisamos ser menos executores, mais estratégicos. A questão comportamental, né, perfis comportamentais, que muito se fala, comunicação, análise, planejamento. Execução, comunicação, análise e planejamento. A gente passa muito tempo executando tudo. A gente não tira tempo para nada. Para analisar um relatório, para fazer uma reunião bem feita, para debater os problemas. Sabe aquele exemplo do porquê as pessoas, numa sala de reunião, cruzam os braços, as pernas e ouvem você dar a solução para tudo? Porque vocês não inserem essas pessoas no problema. Acontece um problema na loja, você não insere ela no problema. É sempre você que dá a solução. Você já vai para a reunião sabendo que se você não der solução, todo mundo vai ficar piano. E aí? Vai resolver como? Até quando vão ser dependentes de você? Aí, sabe qual que é a treta? Tem muito funcionário que percebe isso. Bate na sua sala e fala assim, ou você me dá um aumento, ou eu vou sair. Aí você, como dono do supermercado, você pensa assim, pô, só o cara sabe o processo. Só o cara sabe fazer. Só o cara faz isso. Só o cara faz aquilo. Eu vou perder essa pessoa? Aí você coça a cabeça. Não, vou dar um aumento. E é engraçado, porque a maioria hoje das pessoas, não são todas, mas a maioria dos colaboradores do varejo pedem aumento, pedem cargo, não baseado no seu mérito, mas eles pedem baseado no demérito dos funcionários. É incrível isso. Tipo, só eu que não falto, só eu que isso, só eu que aquilo, só eu que faço. Pô, mas peraí. Entende como a falta de referência, ela colapsa um sistema cultural do começo ao fim? Naquela pergunta, quem nós promovemos, demitimos e contratamos, a maioria, nem dos donos, cara, a maioria dos donos nem tem essa clareza. É muito louco isso. Se eu não tenho, eu que sou dono, imagina os meus funcionários. Ativo, liderança é atividade, não é postura passiva. Esses dias uma pessoa me perguntou no Instagram assim, Rafael, faz 6 meses que eu não recebo feedback. O que fazer? Eu falei assim, não espere chegar em 12. Não espere chegar em 12. Não, ó, meu pai, uma vez, teve um problema na escola, e meu pai ele me deu um conselho que mudou a minha vida. Foi muito bom esse conselho. E eu levo comigo até hoje. A gente teve uma discussão acalorada e com essa frase eu calei a minha boca, abaixei a cabeça, perdi em todos os argumentos e eu falei, o senhor está certo. Ele falou para mim o seguinte, tá gravando? Não? Não, pode gravar. É bom, manda lá no grupo. Ele falou assim, Rafael, toda e qualquer coisa que acontecer e que isso dependa do seu crescimento, jamais tenha uma postura passiva. Se tal situação, se tal problema depende do seu crescimento, jamais
tenha uma postura passiva. Não espere vir a nós o vosso reino. Vai lá com a tua vontade e resolve, independente da resposta que você tiver. Por isso que eu tenho uma frase, e essa frase eu levo até hoje, nas camisetas, dos meus treinamentos, em tudo que eu falo. Independente do que aconteça, esteja sempre em movimento. Essa frase é um mantra para mim. É um mantra para mim. Independente do que aconteça, esteja sempre em movimento. Não se coloque numa postura passiva, porque senão vocês vão tomar. E isso é um problema. Ele venceu, me venceu ou não venceu no argumento? Não tinha o que falar, cara. Acabou. Não tinha o que falar. Quais são os seus valores? Líderes que estão me ouvindo aqui. Proprietários, diretores, gerentes, assessores. Galera da moda. Tem gente de todo nicho aqui. Quais são os seus valores? E é muito louco isso, porque a gente espera que as pessoas sejam boas, a gente espera que as pessoas deem resultado, a gente espera que tudo seja bom, mas a gente não está sabendo falar os nossos valores, cara. O que você acredita? Por que você não defende isso com as suas garras, com as suas unhas e dentes? Falei na última palestra que eu vim aqui. Existem 3 valores, 4, que para mim são essenciais. Eu não vou dizer que eu quero pessoas que sejam a minha cópia, mas uma pessoa que trabalha diretamente comigo, ela minimamente tem que ter esses valores desenvolvidos. Primeiro deles, proatividade. O que significa ser proativo? Pensa num pacote de bolacha no chão. Lugar do pacote de bolacha no chão? Sim ou não? Não. Identifiquei um problema, pensei na solução, resolvi sem que ninguém tivesse me pedido. 80% dos problemas que chegam até vocês, chegam porque as pessoas que vocês lideram não são proativas. Ou seja, ela vê o pacote de bolacha no chão, é capaz dela pisar no pacote de bolacha no chão, pensar assim, não, o tonto está vindo atrás. Ele resolve. A proatividade é importante, sim ou não? Sim. Por que você não desenvolve, então, as pessoas, se ela é tão importante? Entende? Sabe quando as pessoas faziam hora extra? Você acha que elas faziam em dia de pagamento? Em final de semana? Em sexta-feira? Dia 5? Dia do voucher? Dia da aposentadoria? Elas faziam hora extra dia 26, dia 25, quarta-feira. Né? Naquela época nem existia dia D, dia do Hort, dia do não sei o quê. Cara, quarta-feira era tenebroso, era um dos piores dias do supermercado. Terça e tal. Esses dias eu estava falando com a minha auxiliar de departamento pessoal, falei assim, nessa loja aqui a gente vai colocar uma meta de 25 horas extras no mês, não pode mais do que isso. É banco de hora hoje, mas não deixa de ser hora extra. Show de bola. Passamos os 30 dias, fizemos uma reunião, ela foi lá e meteu o carimbo. Pum! Eu olhei, já olhei com aquele olho, né? Aquele olho matador. O que aconteceu? Não, Rafa, a gente bateu a meta, por 2 horas ainda. Ela bateu o carimbo e virou. Falei, pode voltar. Ela olhou assim pra mim, como assim pode voltar? Ela, tá dentro da meta. Falei, tudo bem. Quem fez? Por que fez? Quando fez? Quem autorizou fazer as horas extras? Ela, como assistente de departamento pessoal, a função dela é avaliar isso. Ela tem que ter profundidade na função na qual ela exerce. Só que hoje, a maioria dos colaboradores dentro do varejo, o que fazem? O básico, o mínimo necessário. Espera aí. Eu não estou pedindo para você ser açougueira, operadora de caixa e a motorista ao mesmo tempo. Corre, corta a carne, corre, opera o caixa, vai lá entregar na casa do cliente. Eu sou míope. É o quê? Ah, tá, que eu sou surdo também. Obrigado. Presidente, tem que trabalhar muito para não depender do INSS, viu? Senão eu tô difícil. Desculpa, vou correr aqui. Então, o fazer mais do que o necessário
Eu não estou pedindo para vocês fazerem 10 funções ao mesmo tempo. Só faça o que se é esperado. Só que isso é um outro ponto. Quantas redes aqui tem uma descrição de cargos? De verdade. Uma descrição de cargos. Fala assim, pô, legal, eu quero que o meu gerente entregue mais do que o necessário. Aí você vai chegar lá ativado na loja. Bacana. Cadê o entregável? Não tem. Você não tem um manual, tudo bem. Eu espero que um dia você seja meu aluno, que eu vou entregar tudo pronto para você. Mas a grande treta é que nem você sabe o que pedir para ele. É por isso que muito repositor fica pegando o produto do ponto A e levando para o ponto B, do estoque à loja, do estoque à loja, do estoque à loja. Você não ensina o cara a ler um relatório, a fazer um cross-merchandise, a cuidar da data de validade, a ensinar que o produto se olha assim. Você olha muitas vezes ponta de gôndola, extensão de prateleira. Aí tem que ter a intervenção do encarregado ensinando para o cara toda hora. E aí é o gerente trabalhando como encarregado, encarregado trabalhando como repositor, o repositor trabalhando como menor aprendiz e o menor aprendiz naufragando lá no oceano, igual o Titanic, assim, onde eu tô? Né? Tá lá perdido, no meio da zona. A zona, o supermercado, não a zona. É que zona em São Paulo é uma coisa ruim. Aqui não, né? Oi? É do mesmo jeito? Eita, nós. Aí palestrante fala um monte de besteira, eu nunca mais piso aqui do Rio Grande do Norte. Tem que tomar cuidado, viu? Não, mas depois, na hora que vir o formulário, dá uma moral pro palestrante, viu? Senão o presidente tá ali e não volta mais. Tá bom? Terceiro ponto, senso crítico. Opa, como a gente pode melhorar? Como que a gente pode fazer melhor? Eu fico maluco quando eu escuto frases assim, mas sempre foi assim. Pra que mudar? A gente faz 10 anos dessa forma. Ei, peraí. Qual foi o seu primeiro celular? Lu, qual foi o seu primeiro celular? Você lembra? Nokia, aquele da cobrinha? Tijolão? Quem teve tijolão aí? Era tortura, carregar aquele negócio. Não, e era engraçado que... era engraçado, não sei se era aqui também. Lá em São Paulo era moda você colocar aqui na cinta. Aí o pessoal andava assim, né? Precisa de um tijolo aqui, né? Aí eu te pergunto, presidente, esse tijolão para você serve? Hoje, se você tivesse esse tijolão, todo mundo de iPhone e você com o tijolão. Não tem o quê? 8 KB de memória. Não cabe nem o W do WhatsApp lá. Quanto mais o aplicativo. Deixa eu te falar uma coisa, a tua versão 1.0 não serve mais. Sabe qual que é engraçado? A maioria das pessoas, elas têm orgulho. Aí tem a treta lá entre duas pessoas e fala assim, mas você já me conheceu assim? Você sabe que eu sou desse jeito. Com a marra. Peraí. Você não melhora nunca? A versão é sempre 1.0? Não cresce? Eu vou ficar no iPhone 3 até quando? Já está no iPhone 17. Eu entrei aqui, vocês foram gravados por um óculos que grava. E tem gente que está na versão da cobrinha, do tijolão. Para! Ou seja, o senso crítico ele tem que existir, tem que ser inconformado, tem que fazer mais do que o necessário, tem que ser estratégico. Esse é o nosso papel. Então vocês, líderes, precisam entender os seus valores e ao entender e ter clareza, multiplicá-los. Ok? Bom, aqui a questão dos donos, né? Tem alguns dados, por exemplo, assim, estratégicos, que eu falo para muitos donos de supermercado. Está acontecendo turnover na sua loja. Hoje, eu trabalho em algumas grandes operações e um verdadeiro RH estratégico é um RH que monitora tudo. Por que saiu? Qual o motivo? Quando saiu? Faz uma entrevista de desligamento, entende o motivo, entende o departamento. Na loja tal, na loja 7, a padaria da loja 7 teve um turnover maior do que a média. Opa, temos problema de liderança? Temos um problema do quê? O RH está controlando os números? Você tem um RH estratégico hoje dentro da sua organização? As pessoas estão controlando os dados? Estão fazendo uma avaliação de desempenho? Um controle de treinamentos? Aqui, quando eu faço um mapeamento comportamental para as pessoas, eu estou passando rápido que eu estou com o tempo esgotando. Eu estou fazendo uma análise de comportamento, eu estou dando feedback para as pessoas, ou eu só faço uma análise de comportamento e todo mês eu sei que o Zezinho não sabe trabalhar em equipe. Aí faz a avaliação, não sabe trabalhar em equipe. Aí você faz a avaliação, não sabe trabalhar em equipe. Tá, mas e aí, o que você vai fazer com essa informação? Está desenvolvendo, está treinando, está desafiando, está monitorando, está crescendo, está acompanhando, o líder está sendo proativo? Como que o seu RH está sendo estratégico para o teu negócio?
Ou o seu RH hoje é mais DP do que RH? Não foca no crescimento e no desenvolvimento das pessoas. Se o seu RH não for estratégico, vocês vão ficar lá enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. E aí? O que foi o seu 2025? Você consegue olhar para o seu 2025 e falar assim, putz, arrumamos a casa? Estamos combatendo a crise de mão de obra? Análise de desempenho. Aqui, esse relatório, por exemplo, eu faço uma avaliação de experiência. A gente criou um dashboard onde todos os setores, a gente colocou uma expectativa mínima sobre comportamento e técnica. Os líderes avaliam na experiência de 30 e de 60, completando 90 dias. Por quê? Porque se o cara em 90 dias não corrigiu os comportamentos e técnicas, ele não merece ficar. Mas eu também tenho que avaliar o quanto a minha liderança treinou e desenvolveu esse cara no período de experiência. Porque não é só pegar o funcionário novo, vai para a loja. Estoque está ali, banheiro está ali, qualquer coisa me chama, boa sorte. Pois é, porque isso é que acontece, né? Então, enfim, a gente tem hoje até controle de atestado. A gente está lá em Minas, Espírito Santo, a gente tem muito problema de absenteísmo. A gente começou a melhorar da premiação, etc e tal, presença premiada. A gente controla hoje CID de atestado por loja, por setor. Por quê? Porque atestado é desmotivação, cara. Eu sei, as pessoas podem ficar doentes e tal, não tô criticando, mas a maioria dos atestados tem cunho de motivação. Estou dizendo que você é o culpado? Não. Mas a pessoa, ela não tem clareza sobre nada. Como você vai esperar que ela tenha isso? Então, vocês têm que ser estratégicos. Ter uma política de cargos e salários. Aqui, pelo amor de Jesus Cristo, esses números são fictícios. Aí, não, mas eu vi lá na palestra do Rafael que eu deveria ganhar muito mais. Números fictícios. Vai tirar foto? Tirar uma foto assim, ó. Você vai saber o que eu estou falando. Números fictícios. Por exemplo, vocês têm que ter um planejamento de cargos e salários. Vocês têm que ter níveis de entrega. Por quê? Porque se eu efetivo um repositor para encarregado, eu não posso trazer ele de volta. E o grande problema é, nós temos excelentes repositores que viram péssimos líderes, porque a gente não matura do jeito certo. A gente não coloca entregáveis. Ó, você como líder júnior ou repositor júnior, X entrega. Vai melhorar? Cara, ó, eu preciso... E aí, ó, presta atenção aqui. Aí você dá uma clareza pro cara. Ó, fulano, vamos supor que você ganha, vou pegar aqui, R$ 1.976. Fictício. Ok? Aí você chega pro cara e fala assim, Léo, eu quero que você seja um repositor melhor. Eu vou fazer um desafio com você. Nós vamos trabalhar vocês 6 meses, eu vou te dar um relatório, uma lista de entregáveis, uma lista de comportamento, a gente vai ter uma meta. Se você conseguir, durante 6 meses, ser consistente, você vai receber uma promoção para repositor 2. Você vai receber novas tarefas, repositor 3. Passou, você vem para encarregado. Eu tenho operações de loja que eu cuido, que eu tenho 5 anos para formar um gerente, cara. Um gerente mesmo, um cara brabo, um gerente com G maiúsculo. Então, hoje, as grandes redes, por que elas abrem muitas lojas? Porque elas estão acelerando o processo de desenvolvimento. O RH é o coração da empresa, cara. Desculpa, galera do comercial, se eu estou ofendendo vocês. Sinto muito. O RH é o coração da empresa. O RH tem que participar de todo o planejamento estratégico. O RH tem que saber de tudo o que acontece. E muitas vezes eu vejo RHs distantes. Eu não vejo nem RH. Às vezes, não vejo RH presente. Como que o RH vai poder treinar ou desenvolver alguém se ele nem conhece de um processo operacional? E isso é complexo. Ok? Então, vocês têm que ter uma estrutura. Premiação, enfim, descrição de cargos e salários. Para quem tem interesse em virar meu aluno, a gente dá tudo isso pronto para vocês. A gente cria para vocês, do zero, mastigado. É só pegar e aplicar para que você tenha um tracionamento dentro da sua rede. Ok? Eu vou... ó aqui, processo. Ó que interessante. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Processo. Cara, eu tenho POP para tudo o que acontece na minha empresa. Até para o cara ir lá no banheiro fazer o número 2, tem POP. Tem. Operadora de caixa? Tem. Opa! Claro! Se você vê a maioria dos processos que as redes tomam de operadoras de caixa, elas pedem dano moral, principalmente pelo quê?
falam que a loja não permite que elas vão no banheiro. Todas elas recebem treinamento dos processos e eu tenho coletado a assinatura. Tá entendendo? Então, aqui é a letra A. Só de coisas que começam com a letra A já está aqui, ó. Eu tenho um processo para tudo. Por que eu tenho processo para tudo? Porque eu não sou refém de funcionário. E com todo respeito, eu sei o valor de todo mundo, não quero que vocês me enxerguem de uma forma ruim. Mas eu não posso ser vulnerável em somente uma ou duas pessoas da minha empresa saber os processos, cara. Então o cara vai me botar em cima do muro e vai falar, e aí? Vai me efetivar? Vai dobrar o meu salário ou vai me perder? Ou seja, tem que ter processo. E todas as pessoas têm que saber como e quando e de que forma deve ser feito. Ok? Eu vou deixar o meu QR Code. Se você é proprietário de loja, vou explicar. Se você é proprietário de loja, diretor, RH e tem poder de decisão sobre treinamentos da sua empresa, o Fábrica de Líderes, hoje, é a maior escola de treinamento e desenvolvimento do varejo, onde eu possibilito eu ser o treinador da sua loja, eu poder treinar os seus funcionários, eu poder estruturar o seu RH, eu poder fazer isso que eu estou fazendo de forma presencial, de forma online, enfim. Então, se vocês tiverem interesse, aqui é o grupo do Fábrica de Líderes, só apontar a câmera do seu celular. Rafa, quero virar seu aluno, sentir confiança no seu trabalho, entendo que eu preciso melhorar os meus processos, pode apontar a tua câmera, tirar uma foto aqui do QR Code, que vocês vão entrar num grupo lá, e alguém do meu time vai entrar em contato com vocês, ok? De verdade, eu agradeço muito. Que horas são agora? Jesus, vocês estão 2 horas comigo. Passou rápido? Desculpa, Cidinho. Oi? Eu espero que sim, né? Você virar meu aluno. Pô, eu venho do treinamento e eu não deixo vocês virar treinador, aí é fogo, né? Mas assim, de verdade, eu agradeço muito, 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 muito a dedicação de vocês que estão aqui. Eu fiquei sabendo que fazia muito tempo que Mossoró não recebia um evento desse tamanho. É verdade ou não é? Sim. Eu sou prova viva do esforço que toda essa diretoria da Surne fez para fazer isso aqui. Eu sei que às vezes, quando a gente participa de evento, a gente não tem dimensão de tudo que foi construído, dos patrocinadores, dos palestrantes, das pessoas que estão prestando suporte para esse treinamento. Muita gente foi envolvida nesse projeto porque queriam um evento à altura, porque estão olhando para Mossoró com uma importância significativa. A Surne hoje, ela planta uma semente aqui que vocês serão provas vivas do quão beneficiados serão quando vocês apoiarem e continuarem frequentando a associação. Existe uma coisa no nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, o que é responsável pelas nossas emoções, racionalidade. O córtex, ele expande através de 2 principais estímulos, convivência e ambiência. Quanto mais vocês estiverem perto de pessoas que ajudem vocês, mais vocês irão crescer. Hoje, o dia, foi bom para vocês, sim ou não? Sim. Vocês conseguem ter dimensão do tanto de gente ruim que vocês estão andando? Sim. Depois de hoje? Vocês estão percebendo o como vocês estão sendo permissivos em permitir que tanta gente ruim se aproxime de vocês e estimulem vocês a fazerem menos do que o necessário? Que, por sinal, se alguém um dia te incentivar a fazer menos que o necessário, desconfie. Desconfie. Ou ela não quer o seu bem, ou ela não entende o seu propósito. Esses dias minha mãe falou para mim, Rafael, para. Eu falei, mãe, você não tem clareza de onde eu quero chegar. Por isso que você está falando. Aí eu expliquei. Ela falou, então você está certo. E para aqueles que têm essa preocupação com você, se alguém fala, não, olha, você não é o dono, para que se esforçar? Fala o seguinte, você está preocupado comigo? Paga um boleto meu. Tá tudo certo. Fala assim, me dá só 10 minutos, eu vou imprimir aqui o PDF e eu vou te dar um boletinho para você pagar. Tá preocupado comigo? Paga meu boleto. Não vem pedir para eu frear, porque eu não vou parar. Eu não vou parar.
ambiência vence o jogo. A Suni é um dos melhores ambientes que vocês podem e devem frequentar. Convivência, estejam próximos de pessoas boas. Principalmente para as pessoas que estão aqui, façam alianças, estejam próximos, criem ambientes sólidos por onde vocês estiverem. Juntos vocês ganham muita força. Apoiem os patrocinadores para que eles continuem investindo mais e mais aqui em Mossoró. Para que vocês recebam melhores palestrantes, melhores até do que eu. Difícil, brincadeira. Para que venham pessoas melhores do que eu, que tragam eventos à altura do merecimento de vocês. Que hoje vocês possam construir um legado na casa de vocês, na loja de vocês, dentro da associação. Eu agradeço muito o empenho, a paciência de vocês, da diretoria da Arsuni. Para mim foi um prazer estar aqui e voltaria 1000 vezes se fosse preciso e possível. Pessoal, obrigado. Tamo junto. Valeu.